Logo de início, nós vamos ver então os ensaios de compressão simples e compressão edométrica. Vamos ao quadro. De primeiro momento, nós podemos medir a compressão do solo através do ensaio simples. Esse ensaio simples é utilizado na avaliação dos parâmetros de resistência do solo e o corpo de prova tem um formato cilíndrico em que a altura varia entre 9 e 10 centímetros e a área da sua base 10 centímetros quadrados. Esse corpo de prova cilíndrico vai ser submetido a uma compressão chamada aqui de QU até que ocorra a ruptura. Então, observe essa figura aqui. Eu estou aplicando uma carga de compressão no meu cilindro de solo, aplicando cargas cada vez maiores, e esse solo vai estar sendo comprimido, né? Então, ele tende a reduzir o seu volume em função dessa compressão que está sendo aplicada. E se ele tende a reduzir o seu volume, segundo essa segunda imagem aqui, ele tende a se expandir para os lados também. Se esse corpo de prova tiver protegido por um cilindro de aço, um cilindro metálico, ele vai somente diminuir o seu volume, né, diminuir a sua altura, então, no sentido vertical. Mas se ele está livre, ele pode se expandir para os lados e depois atingir a ruptura. Geralmente a ruptura é aqui, tem essa inclinação do plano mais fraco do solo, e aí sempre vai ter essas características. Então, a compressão vai ser comprimir um corpinho de prova lá na prensa de compressão e obter, então, os valores de resistência à compressão simples. Lembrando que nós podemos relacionar essa resistência à compressão com o NSPT do solo. Esse NSPT é medido lá no ensaio SPT em campo, tá? Em que eu vou batendo o martelo sobre o solo, vou contando a quantidade de golpes necessários para cravar o metro de interesse de onde eu estou fazendo a leitura, e eu vou obter esse parâmetro N, que vai ser, então, a resistência do solo, em função dessa batida de número de golpes. E veja só, para solos menos resistentes, né, por exemplo, menor ou igual a 2 golpes, eu vou ter uma resistência menor que 0,25 kgf por centímetro quadrado. Então, quando eu estiver falando de compressão, eu vou estar medindo essa resistência aqui em formato de tensão, né? A tensão pode ser dada em kgf por centímetro quadrado ou também em quilonewtons por metro quadrado, né? Que daí vai ser traduzida em kPa. Quanto maior a resistência do meu solo em função do NSPT, maior também vai ser a resistência à compressão desse solo. E, de outra maneira que podemos medir a resistência à compressão simples, podemos medir a resistência ao ensaio de compressão edométrica, que é o ensaio de adensamento, que vai medir lá na frente o recalque por adensamento do solo. Então, nesse equipamento, o solo se encontra comprimido por 2 placas porosas e a deformação vai ser medida por um relógio comparador apoiado à base da célula. Então, a amostra de solo está exatamente posicionada aqui. Sobre essa amostra, nós temos 2 placas porosas. Essa amostra, com as placas porosas, vão estar saturadas, então, submetidas ao nível d'água. E eu vou aplicar a carga e ler essa carga aqui no extensômetro. Esse extensômetro vai medir a quantidade de deformação do meu solo na vertical. Por quê? Porque o meu corpo de prova, ele vai estar protegido pelo anel metálico. Então, eu vou impedir aquela compressão, aquela expansão do corpo de prova lateralmente, porque ele está ali solicitado dentro de um cilindro e a única resposta que ele vai estar para a carga que a gente está aplicando lá no ensaio de adensamento vai ser a diminuição da sua altura, então, que seria a diminuição do espaço vazio em função da expulsão da água. E esse solo está saturado, a pedra porosa nos auxilia a não deixar com que a água entre no corpo de prova, né? Leve as partículas embora, então ele fica ali confinado pelas pedras porosas, porém ainda saturado. Vamos voltar ao quadro. Esse ensaio simula o comportamento do solo quando ele é comprimido pela ação do peso de novas camadas que sobre ele se depositam quando se constrói um aterro em grandes áreas. Por que aterro? Porque o aterro, essa camada de solo que vai vir sobre o solo que já está lá no nível do terreno, vai provocar
uma tensão no meu solo. Então, ela vai ser uma sobrecarga por sobre aquele meu solo. Essa sobrecarga vai fazer com que as partículas do solo vão sendo reposicionadas, né, cada vez mais, até que elas vão ali se ajustando, diminuindo esse espaço vazio, e aí a água vai fluindo do vazio do solo. A célula de compressão é colocada numa prensa para aplicação de cargas axiais. Então, a leitura que eu estou fazendo é de uma carga aplicada axialmente aqui no meu corpo de prova, tá? O carregamento é feito através de etapas e para cada carga aplicada vai registrar a deformação a diversos intervalos de tempo, até que as deformações tenham praticamente cessado. Quanto tempo demora para essa deformação cessar? Aproximadamente 24 horas. Então, cada vez que eu vir e carregar esse solo, eu vou deixar essa carga posicionada axialmente durante 24 horas. As leituras eu vou fazendo, então, por exemplo, coloquei uma primeira carga, vou fazer uma leitura 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, crescendo de maneira que a gente vai dobrando essa quantidade de cargas, e aí, de tempo, desculpa, e lá na frente, depois de 24 horas, eu vou fazer a última leitura. Aquela leitura do extensômetro que está medindo, então, o tanto que o corpo de prova deformou. Vamos voltar ao quadro. Em cada estágio de carregamento, eu vou determinar o índice de vazios do solo através do índice de vazios inicial. Então, o índice de vazios inicial é dado por essa formulação aqui. Eu tenho H1, que seria a minha altura do corpo de prova inicial, e eu tenho o H0, que seria a nova altura em função da diminuição do meu espaço vazio pelo adensamento dessa carga que eu estou incluindo, tá? Então, vai ser H1 menos H0, dividido por H0, menos 1. Esse espaço vazio vai sendo medido, então, em função dessa diferença de altura do meu solo. Cada vez eu vou fazer uma leitura diferente para todas as cargas que eu estou aplicando. Lembrando que essas cargas precisam descansar ali para o solo adensar em 24 horas. Encerramos aqui esse conceito. O ensaio odométrico vai dar como resultado a curva de adensamento, né? Então, através da curva de adensamento, eu vou determinar vários parâmetros do ensaio de adensamento, de parâmetros de compressibilidade, que vão me dar respostas interessantes sobre o histórico de tensão do solo, sobre como ele se comporta com novas cargas que estão sendo aplicadas. Então, vamos ao quadro ver um exemplo. Desse ensaio, vou traçar, então, a curva edométrica ou curva de adensamento. Você pode encontrar esses dois nomes aí na literatura. O importante é que você verifique que no eixo Y vem a informação do índice de vazios e no eixo X vem a informação da tensão. Tem um ponto muito interessante aqui que eu quero que você guarde na sua cabeça quando você for um dia traçar uma curva de adensamento ou tentar entender o ensaio, né? Fazer aí um relatório do ensaio. A tensão de adensamento, essa tensão do eixo Y, ela é transfigurada lá para o meu gráfico numa escala logarítmica. Essa escala logarítmica vai fazer com que as tensões, né, sejam reduzidas ali num curto eixo, para que lá na frente essa curva saia em formato de curva. Se você plotar justamente aqueles pontos da tensão numa escala linear, você não vai obter aquela curva de adensamento. Você vai obter uma reta bem esquisitona, assim. Então, é muito importante que você lembre de colocar uma escala logarítmica e aí colocar os pontos de interesse. Vamos voltar ao quadro. E a curva de adensamento vai ter essa carinha aqui, que é um carregamento e depois um descarregamento. Então, o ensaio ocorre nessa ordem e depois nessa ordem aqui, tá? E esse formato da curva é um formato que a gente costuma chamar de bico de papagaio, tá? Então, se você vê uma curva de adensamento
com um formato meio estranho, desconfie, tá? Se você estiver lá na obra, fazendo um projeto, fique meio desconfiado, porque geralmente a curva tem essa característica aí. Veja só, por exemplo, esse outro gráfico. Aqui eu tenho em linha cheia, representando um ensaio edométrico, e em linha pontilhada, um ensaio in situ. Então, eu vou ter um carregamento e depois eu vou ter uma porção de descarregamento. Eu posso continuar, a partir desse descarregamento, a provocar um novo carregamento, que seria essa segunda linha que está aqui sobre aquela primeira curva, tá bom? Eu tenho alguns pontos de interesse, como por exemplo, esse ponto E, que vai representar, as coordenadas dele são dadas em função do índice de vazios inicial e da tensão máxima aqui obtida lá do meu ensaio. É interessante você, como projetista, como geotécnico, entender que esse trecho da curva aqui é o chamado trecho de recompressão, ou seja, todas as cargas que você colocar nesse trecho, né, que elas vão ser plotadas e ficarem nesse trecho, são cargas que antes o solo já sofreu. Como assim já sofreu, né? Como assim ele já esteve submetido a essas novas cargas? Igual eu citei o exemplo do aterro. Quando eu coloco um aterro sobre o meu solo, eu provoco uma sobrecarga no meu solo, e aí essa sobrecarga vai movimentar tensões no meu solo, etc., e vai provocar esse trecho de recompressão. Então, as cargas que estão aqui são cargas que o solo já sofreu lá em campo, seja em função de um aterro que chegou, né, uma escavação que você aliviou essa tensão, mas antes ele já tinha sido, já estava com uma camada superior. E aí nós temos um ponto-chave, que seria a tensão de pré-adensamento desse solo, que é a máxima tensão que o solo já sofreu em campo. A partir dessa tensão, nós temos o trecho de compressão virgem, que é o trecho em que eu estou colocando cargas que o solo nunca foi submetido anteriormente. E, por fim, o trecho do descarregamento, que vai ser simplesmente retirar, aliviar as tensões que estão no meu solo. Dessa curva de adensamento, eu consigo tirar alguns parâmetros importantes, como, por exemplo, esse coeficiente de compressibilidade, que é o AV. Esse coeficiente representa a variação linear entre as tensões efetivas e os índices de vazios. Então, tensão efetiva e índice de vazios. Lá da reta, que pode ser definida como um coeficiente indicador da compressibilidade do solo. Às vezes você pode encontrar ΔP, ΔΣ, todos estão relacionados às tensões. Tudo bem? Lembrando que são aí tensões efetivas. Tensões efetivas são tensão total menos pressão neutra se o meu solo estiver saturado, né, abaixo do nível d'água. E ele varia aqui numa variação linear. Aí eu também posso ter o módulo edométrico, que vai ser expresso entre o coeficiente de compressibilidade e o índice de vazios inicial acrescido de 1. Então, aquele coeficiente de compressibilidade AV que nós calculamos anteriormente, em função da diferença do índice de vazios e da diferença das tensões, vai ser aplicado aqui, ó. E embaixo, na minha relação, aqui da minha equação, eu vou dividir pelo índice de vazios inicial acrescido de 1. Com isso, eu obtenho esse módulo edométrico. Por que eu calculo todos esses itens? Porque eles são interessantes para mim. Porque quando eu quiser saber o recalque por adensamento, eu vou precisar desses parâmetros que vão dizer o comportamento do solo. Então, esses parâmetros são importantíssimos. Tudo isso eu obtenho da curva de adensamento, né? Lembra que esse AV aqui é, então, em função dos pontos do índice de vazio e das tensões que eu tenho, representado em escala logarítmica. E aí, o módulo edométrico vai me auxiliar lá na frente a descobrir o recalque por adensamento que esse solo está sendo submetido. Então, quando você vê uma curva de adensamento, lembre-se de que ela vai te trazer informações muito importantes aí para você entender todo o histórico de tensões desse solo. Encerramos aqui este conceito.
Quando eu estou calculando, então, o adensamento do solo, eu pego uma amostra de solo, vou lá, submeto ele a um ensaio edométrico, né? Quero entender como é que esse solo vai se comportar quando eu submeter novas cargas nele, né? Como que vai ser as deformações verticais que vão ser impressas lá nesse solo. Eu vou descobrir outras importantes variáveis, vou descobrir a tensão de pré-adensamento, recalque por adensamento. Então, vamos ao quadro. O recalque por adensamento vai ser expresso, então, em função da compressão dos espaços vazios do solo, com consequente expulsão de água, no caso do solo saturado. Lembre-se que quando eu estou falando de adensamento, eu estou relacionando esse parâmetro adensamento com a água que está presente no solo. Lembra da estrutura do solo? Estrutura sólida, líquida e gasosa. Então, eu tenho os grãozinhos de solo. Dentro desses grãozinhos de solo, né, entre essa estrutura eu tenho o ar e a água. Coloquei uma carga lá, essa água vai ser expulsa em função da sobrecarga que essa carga está posicionando no meu solo, a minha estrutura vai se rearranjar, a água vai embora e aí com isso eu começo a ter o recalque por adensamento, que é essa diminuição do espaço vazio, mas em função da expulsão da água. Quando eu estou falando de compactação, eu quero ver a diminuição do volume, a diminuição do espaço vazio, mas em função da expulsão do ar, tá? Então, não confundam, são conceitos parecidos que vão aí incrementar, né, a resistência do solo, vão fazer com que esse solo diminua de volume, mas aí em função de parâmetros diferentes. Adensamento é água e compactação é ar. Vamos voltar ao quadro. O recalque total desse solo vai ser dado pelo recalque primário mais o recalque por adensamento. Esse recalque primário está nessa porção aqui da minha curva. Então, vamos entender. Aqui, nesse trecho, eu tenho a curva de recompressão. Então, são as cargas que o solo já sofreu um dia e eu estou submetendo ele a essas cargas novamente. Essa parcela mais linear da minha curva de adensamento é a reta de compressão virgem, que é a reta de novas tensões na quais o solo não havia sofrido anteriormente. E por fim, eu tenho uma parcelinha aqui que a gente chama de adensamento secundário, tá? Então, se eu quiser descarregar essa carga que eu apliquei, a minha curva vai ter essa característica aqui. Mas eu posso continuar o carregamento, né? Até ver, para ver onde é que esse solo, como é que esse solo vai se comportar. Então, nós temos a parcela do adensamento primário e a partir de então, a parcela do adensamento secundário. E o recalque total vai ser o imediato mais os recalques por adensamento, e esses recalques do adensamento se distribuem em primário e, por fim, o secundário. Com o adensamento do solo, é possível prever o recalque de fundações dos edifícios, aterros ou barragens, sendo todos esses recalques um somatório dos recalques imediatos, diferidos e secundários. Tudo bem? Então, o adensamento é interessante quando eu quero saber em quanto tempo que a minha edificação vai provocar um recalque de tantos milímetros, ou se eu tenho um recalque de tantos milímetros, quanto tempo que demorou, né? O sentido inverso. E aí, os recalques imediatos podem ser calculados pela teoria da elasticidade. Mas você, como bom engenheiro, já sabe que o solo não é um material elástico. Por quê? Se eu carregar esse solo, ele vai ceder, né? Vai ali diminuir de volume. Só que se eu tirar esse carregamento, ele não volta para o ponto inicial. Então, ele perde um pouco dessa elasticidade que ele tem. Mas, para a gente entender como funciona, né? Nós tentamos traduzir os recalques imediatos pela teoria da elasticidade. Então, considerando camadas profundas de argila, de espessuras relativamente pequenas, entre camadas pouco permeáveis e as dimensões da fundação muito profundas em relação à espessura da camada sujeita ao adensamento. Quando nós formos estudar o recalque por adensamento, nós vamos, então, precisar do auxílio da teoria de adensamento, que foi proposta lá
por Terzaghi. Então, a parcela do recalque imediato vai ser dado pela teoria da elasticidade. Esse recalque imediato é aquele recalque que a gente já espera quando colocamos uma nova carga sobre o solo. E o recalque por adensamento é aquele que vai ocorrer, então, ao longo de anos, tá? E aí, o recalque pode ser calculado pela seguinte expressão, que vai ser a altura inicial do meu solo dividido por 1 mais o índice de vazios inicial, vezes a diferença aqui, então, do meu índice de vazios presente lá no solo, que vai ser o E0 menos o EF. O E0 é maior, né? Vamos pensar aqui na curva de adensamento. O meu E0 está aqui e o meu EF vai estar aqui. Então, o meu E0 é maior porque lá no final do meu ensaio edométrico ou lá no final do meu recalque por adensamento, esse solo diminuiu de volume, tudo bem? Então, por isso que o E0 vem nessa posição e o EF logo em seguida. H1 e E0, que é o índice de vazios inicial e a altura inicial do meu corpo de prova, se eu estiver fazendo um ensaio em laboratório, ou da minha camada de solo, se eu estiver tratando lá de um perfil, são características iniciais do solo e são conhecidas. O recalque vai ficar em função do índice de vazios correspondente à nova tensão aplicada ao solo, né? Aqui no caso dessa equação, ao EF, fornecida pelo ensaio de compressão edométrica. Então, toda vez que eu estiver fazendo um ensaio de compressão edométrica, eu vou fazer a leitura dos índices de vazios através do extensômetro, que vai estar posicionado lá em cima de onde eu estou aplicando novas cargas no meu solo. E aí, essa leitura do extensômetro vai dizer para mim lá na frente o quanto que esse solo diminuiu de volume. Tudo bem? Finalizamos então o conceito de recalque por adensamento. E o ensaio edométrico, que é o meu ensaio de adensamento do solo, lá na frente vai me dar uma deformação vertical a qual esse solo foi submetido. Vamos ao quadro. Nesse momento, vamos acompanhar então a SP para resolver aplicar os conceitos também sobre o recalque por adensamento. Então, uma empresa projetista ganhou licitação para execução de um conjunto de obras de engenharia contempladas dentro do plano de expansão municipal. O subsolo da região é basicamente composto por camadas de areia e argila, intercaladas e com espessura bastante variáveis. O plano de expansão municipal contemplará 3 obras de distintas proporções. Então, na primeira etapa, né, na sua primeira obra, vai ser construído um complexo habitacional para realocação de comunidades em áreas de risco. Em um segundo momento, será construído um novo hospital, que vai ser o hospital municipal, e por fim haverá o redimensionamento de uma ponte existente de forma que ela suporte o tráfego de veículos pesados. Na execução do conjunto habitacional, a fundação será apoiada sobre um perfil de solo argiloso. Quando estivermos tratando de argila, precisamos lembrar que a argila possui coesão, que é aquela parcela responsável por manter as partículas presas umas às outras, e o adensamento vai ocorrer lá nesse solo argiloso, tá? Com maiores proporções. Então, foram retiradas amostras de solo para a realização dos ensaios edométricos. E aqui estão os resultados das amostras. Então, nós temos uma tabela em que nós temos a quantidade de carga que foi aplicada sobre esse nosso solo, né, dividida pela área do corpo de prova. Então, por isso que está dado ali em pressão ou tensão, em kgf por centímetro quadrado. E do outro lado, nós temos a leitura do extensômetro. Esse extensômetro está posicionado
sobre corpo de prova, medindo, então, a variação de altura desse corpo, tá? Por isso aqui é dado em centímetros. Então, o extensômetro vai fazer a leitura e você vai registrar o quanto que ele cedeu em função da aplicação dessa nova carga aqui, que foi imposta, e depois você vai pegar a altura inicial da amostra, diminuir por essa leitura do extensômetro e obter a altura final, vamos chamar aqui de HF, por exemplo, a altura final do corpo de prova aplicado nessa tensão, por exemplo, de 4 kgf por centímetro quadrado. Então, a massa seca do solo foi dada, é 444,6 gramas. A área do anel edométrico utilizado lá no ensaio edométrico é 91,8 centímetros quadrados. A massa específica dos sólidos é 2,83 gramas por centímetro cúbico. A altura inicial da amostra é 3,2 centímetros. E aí está falando para você obter o módulo edométrico do solo em função dessa equaçãozinha aqui, em que nós podemos aplicar as tensões. O módulo edométrico é dado por esse MV, temos a altura e aí também a massa específica do solo. Então, para começar a fazer o entendimento dos resultados que nos foram dados, temos essa tabela aqui, em que nós temos a pressão e a leitura do extensômetro, que já foi dado no exercício, e aí o extensômetro traduzido em centímetros vai ser essa variação aqui da primeira leitura e da segunda leitura do extensômetro. Então, a diferença entre eles vai me resultar esse 0,019. A diferença entre essa segunda e terceira leitura vai resultar em 0,021. E assim por diante até chegar na última leitura, que foi uma pressão aplicada aqui de 8 kg por centímetro quadrado. A altura da amostra de solo vai ser a minha altura inicial, que foi dada, que está aqui, 3,2 centímetros, menos essa leitura, essa diferença do extensômetro. 3,2 menos 0,019 vai resultar em 3,181 centímetros. Vou fazendo isso para as demais leituras até a última, na qual eu tenho informação. Por fim, o índice de vazios dessa amostra, né, em cada uma das leituras que foram feitas, vai ser a altura inicial do solo menos a altura do ponto de interesse que eu estou lendo, tá? Então, aí, vou fazendo essa informação, aplicando os valores nessas formulações e vou obter, lá no final, a informação da pressão e do índice de vazios do meu solo. O que essas duas informações querem me dizer? Que eu tenho, que com essas informações eu posso plotar o gráfico de índice de vazios por pressão, né? Essa pressão vai estar representada numa escala logarítmica. Aí eu venho com os pontos e lá na frente eu posso obter uma curva de adensamento. E aqui está a informação de como eu obtenho o H0. Vai ser, então, o volume, dos meus sólidos dividido pela área. Volume pode ser traduzido em massa sobre densidade. Então, eu coloco as informações que foram dadas no exercício, com isso eu obtenho 1,71. E aí, para cada um dessas informações, para cada um desses pontos, eu venho. Por exemplo, nesse primeiro, 3,2 menos 1,71 dividido por 1,71. Vai resultar em 0,87. Depois eu venho com 3,181, que vai ser o meu novo H, menos H0 de 1,71 dividido por 1,71 vai me dar essa outra informação. E assim por diante. Tudo isso, para lá na frente, a gente traçar a curva de adensamento, né? Índice de vazios no eixo Y, logarítmico das pressões, então, no eixo X. E aí eu vou pegar o módulo edométrico da minha variação aqui, linear, entre os pontos A e B. Vou pegar as informações deles de pressão, né, dentro do eixo X de índice de vazios e vou simplesmente aplicar nessa fórmula, né?
Então, aqui, a informação da minha massa específica, a minha tensão efetiva, o meu H inicial, que era 3,2, e com isso eu obtenho um módulo edométrico de 1,33, mais ou menos, centímetros quadrados dividido por quilo, tá? Então, é uma informação ali do módulo edométrico, uma aplicação do conceito de módulo edométrico dentro da curva de adensamento, tá? E aí, a curva de adensamento é importante para te ajudar lá na frente a entender todo o histórico de tensões. Então, finalizamos a ASP. Agora nós vamos começar a entender os parâmetros da compressibilidade. Os parâmetros da compressibilidade são advindos lá da curva de adensamento, que é obtida através do ensaio edométrico. E o ensaio edométrico vai ser a aplicação de cargas axiais num corpo de prova que está saturado, e aí nós vamos medir o quanto que esse corpo de prova vai recalcar em função do adensamento. Vamos ao quadro. Vamos começar a ver quais parâmetros são esses, né? Primeiro que a curva de adensamento, ela é dividida em alguns trechos. Eu vou chamar aqui de trecho 1, 2 e também temos o trecho 3. E eu preciso que você acompanhe o raciocínio. Então, no trecho 1 é a parte ligeiramente curva que apresenta a recompressão do solo até um valor característico determinado de tensão de pré-adensamento. Então, eu tenho algumas informações importantes. Vamos começar por essa tensão de pré-adensamento. É a máxima tensão que o solo já sofreu em campo. Então, essa tensão aqui, quando eu atingir, por exemplo, nessa curva, ela está exatamente nesse ponto aqui, ó. Quando eu atingir essa tensão de pré-adensamento, eu estou dizendo, o solo está querendo dizer para você que essa é a máxima tensão que ele já sofreu lá, seja por um aterro, seja por uma escavação. Então, eu tinha uma camada de solo, então eu escavei depois, mas ela ainda aguentaria novas cargas. Então, esse trecho 1 da curva, que inclusive tem a característica de ser ligeiramente curvo, ele apresenta a recompressão do solo. Então, todas as cargas que eu colocar até a minha tensão de pré-adensamento são as cargas que o solo já sofreu lá em campo, tá? Dentro desse trecho 1, eu posso obter o CR. O CR vai ser o índice de recompressão. Então, aqui já é um parâmetro importante dentro desse trecho 1, o índice de recompressão do solo. Já o trecho 2, que está aqui representado pela reta de compressão virgem, é a reta inclinada, definida como reta virgem, em que as deformações são bem pronunciadas e vai refletir o comportamento do solo submetido a tensões superiores à máxima que ele já suportou. Então, eu vinha com o solo sendo carregado, esse solo foi carregado até uma determinada tensão, que é a máxima que ele já sofreu em campo, que é a tensão de pré-adensamento, e a partir dessa tensão, eu começo a aplicar tensões cada vez maiores. Como o solo nunca recebeu essas tensões maiores, ele vai se comportar, então, naquele formato reto, tá? Então, o trecho da minha curva aqui é mais reto, que é o que a gente chama de trecho de compressão virgem. Vamos voltar ao quadro. Esse trecho de compressão virgem pode ser determinado também o índice CC, que vai representar para mim o índice de compressão do solo, tá? Então, esse índice de compressão pode ser aqui em função do meu ΔE, que é a diferença do meu índice de vazios. Então, eu estou pegando dois pontos aqui, vou pegar a diferença entre eles dois e dividir pela diferença da pressão que eles estão representando. Então, aqui eu vou obter o ΔE, aqui eu vou obter o ΔΣ. Então, o índice de compressão, chamado de CC, vai ser, então,
essa divisão entre o índice a diferença entre o índice de vazios e a diferença do log da minha tensão. O trecho 3, que é o trecho da curva quase horizontal, que vai corresponder à parte final do ensaio, quando o corpo de prova é descarregado gradualmente e sofre ligeiras expansões. Então, esse trecho 3 é dado por essa linha aqui mais reta, tá? Pode ser obtido dessa linha o índice de expansão, que é o CS, e nessa fase do meu solo, eu estou retirando a carga que eu apliquei no meu ensaio odométrico. Então, eu carrego o solo até uma carga, vejo como essa curva, os trechos 1 e 2 se comportam, depois eu começo a retirar a carga que foi aplicada do meu solo. E aí eu vou obter o trecho de descarregamento, que é esse trecho aqui, então, representado pelo trecho 3. A reta da compressão virgem vai representar a primeira compressão do material em sua formação geológica. Então, lembram-se, a reta de compressão virgem, ela se inicia após a tensão de pré-adensamento. Esse trecho aqui. E ele se assemelha mais a uma reta, tá? Então, vai ser a primeira compressão do material após essas tensões máximas aqui que ele já sofreu. A curva de recompressão corresponde à recompressão do solo devido à retirada do material de maciço, sendo um processo de descarregamento devido à retirada do peso das camadas sobrejacentes. Igual eu comentei, essas tensões aqui, que estão no trecho 1 da curva até atingir a tensão de pré-adensamento, são tensões que o solo já sofreu um dia, né? E eu estou recomprimindo ele. Então, eu estou aplicando novamente essas tensões. Quando eu atingir a tensão de pré-adensamento e a partir dela novas cargas, eu vou estar lendo o histórico de tensões do solo, que é como ele se comporta, então, em função dessas novas tensões, tá? Então, guardem esses parâmetros de compressibilidade, eles vão ser úteis para a gente entender o recalque por adensamento. Finalizamos aqui este conceito. A tensão de pré-adensamento é a máxima tensão que o solo sofreu lá em campo, tá? Então, na curva de adensamento, ele vai ser aquele pontinho depois do trecho de recompressão e antes do trecho da compressão virgem. Vamos ao quadro. A tensão de pré-adensamento, que é a máxima tensão que o solo já sofreu em campo, vai ser a tensão limite da curva de recompressão, correspondendo ao estado de solicitação a que o solo esteve anteriormente submetido. Então, eu tenho algumas configurações que essa tensão de pré-adensamento pode assumir. Por exemplo, se ela for igual à tensão efetiva do solo, lembrando que tensão efetiva é tensão total menos pressão neutra, tá? Esse solo vai ser classificado como normalmente adensado, ou seja, um solo que nunca esteve submetido a maiores tensões. E aí, lá em campo, eu vou ter uma tensão efetiva igual, na mesma ordem ali, da minha tensão de pré-adensamento. Quando eu tenho um solo que já esteve submetido anteriormente a maiores tensões que as atuais, eu vou ter uma tensão de pré-adensamento maior que a minha tensão efetiva. Vai ser essa segunda configuração, em que a minha tensão de pré-adensamento está maior do que a minha tensão efetiva vista lá em campo. E aí, esse solo vai ser classificado como sobreadensado. Por fim, eu posso ter um solo que se encontra ainda em processo de adensamento devido aos carregamentos recentes, e aí a minha tensão de pré-adensamento vai ser menor do que essa minha tensão efetiva e o solo vai ser classificado como pré-adensado. Com a minha tensão de pré-adensamento e também a tensão efetiva do solo, eu consigo obter a razão de sobreadensamento.
Então, em português, na literatura, você pode ver essa sigla RCA, mas em inglês também ela pode ser vista como OCR. Se você vê uma dessas duas siglas relacionando a tensão de pré-adensamento com a tensão efetiva, é essa a razão. Se ela for igual a 1, quer dizer que eu vou ter uma argila normalmente adensada. Se ela for maior do que 1, eu vou ter uma argila pré-adensada, em função das tensões serem aquela relação que nós acabamos de ver. Então, tensão efetiva maior do que a tensão de pré-adensamento, menor e assim por diante. Graficamente, eu consigo descobrir essa tensão de pré-adensamento, né? Através de dois métodos. São eles o Casagrande e o próximo método, que vamos ver em seguida, o de Pacheco e Silva. Então, vamos pensar que eu tenho uma curva de adensamento, uma tensão de pré-adensamento que está aqui em algum ponto, e o método de Casagrande vai dizer para mim, tomar o ponto de maior curvatura da curva de adensamento. Então, você vai olhar para essa curva de adensamento, vai encontrar mais ou menos onde que está o ponto ali da curvatura mais expressiva, vai marcar esse ponto e, através dele, você vai traçar uma reta horizontal e também uma reta tangente à curva. Então, tracei uma reta horizontal, tracei uma reta tangente a esse ponto em que eu vi que era a maior curvatura da minha curva de adensamento. Entre essas duas retas, eu vou traçar a bissetriz do ângulo que foi formado. Então, vou traçar essa bissetriz aqui, tudo bem? A interseção dessa bissetriz com o prolongamento da reta virgem é o ponto de pré-adensamento. Então, a minha reta virgem está aqui, vou prolongar ela, elas se cruzaram exatamente nesse ponto. Esse ponto aqui vai me dar a tensão de pré-adensamento. Ali, nesse caso do exemplo, mais ou menos uns 800 kPa, talvez. Esse é o método de Casagrande, que se verifica em função das bissetrizes do solo. Já o método de Pacheco e Silva é um método em que eu vou entrar com a informação no índice de vazios inicial, tá? Vou traçar uma reta aqui que vai passar pelo índice de vazios inicial. Aí eu vou prolongar a reta virgem até a horizontal correspondente ao índice de vazios inicial. Então, vou prolongar essa reta aqui. No ponto em que elas se encontraram, eu vou traçar uma vertical, depois eu vou cruzar para a horizontal e dessa horizontal eu vou descer e encontrar a minha tensão de pré-adensamento. Então, desse ponto de interseção, abaixar uma vertical até a curva de adensamento, desse ponto traçar uma horizontal e a interseção dessa horizontal com aquela reta virgem prolongada vai ser o ponto de pré-adensamento. E aí, quando eu tenho o meu solo normalmente adensado, pré-adensado, sobreadensado, eu consigo encontrar as informações dos recalques em função desses pontos aqui que estão vistos nessa nossa curva de adensamento. Então, eu tenho os pontos A, B, C, D, E e F, e aí eu vou ter aqueles parâmetros de compressibilidade, como, por exemplo, o índice de compressão, o índice de recompressão, e aí eu vou aplicar eles nas informações correspondentes aos pontos em que eu tenho. Então, por exemplo, esse primeiro recalque, eu vou ter o índice de vazios correspondente ao ponto C, que está esse ponto aqui, aí a minha tensão do ponto C e a tensão do ponto F, que é essa tensão final. E assim eu vou fazendo em função de cada uma das condições que eu tenho do meu solo, para eu descobrir o recalque lá na frente da qual esse solo vai estar submetido. Então, esses parâmetros de compressibilidade, que eu falei, guardem que eles são úteis, né? Você vai usar ele, a sua curva de adensamento vai te dar respostas importantes, é justamente nisso, aplicar e entender como que o solo vai recalcar lá se você estiver construindo uma obra muito importante lá na frente. Então, finalizamos esse conceito.
E a resolução dessa SP vai estar ligada agora com a determinação da tensão de pré-adensamento. Vamos ao quadro. Nessa nova situação problema, em que você está construindo ali, né, está na segunda etapa do plano de expansão do município, agora você vai construir um hospital. Então, foi realizado um ensaio de adensamento do solo que vai ser utilizado como fundação, conforme os dados que estão representados nessa tabela. Tensão efetiva, índice de vazios. Você aí já está imaginando que você vai ter que construir uma curva de adensamento, certo? Nessa curva de adensamento, nós vamos determinar as tensões de pré-adensamento pelo método de Casagrande e também de Pacheco e Silva. Então, tracei a minha curva de adensamento. A curva de adensamento está dada, então, por essa reta aqui, ó, essa curva, representada em azul. Então, veja que eu tenho um trecho de carregamento, eu tenho um trecho de reta virgem e, por fim, um trecho aqui de descarregamento. Nem sempre a curva de adensamento ela vai ser uma curva bem bonita, porque você sabe que nós temos condições, às vezes, em laboratório, que vão interferir aí no resultado que nós vamos dar, que nós vamos obter lá na frente. Mas sempre vamos ter uma porção, então, do carregamento, né? Carregamento, mais a compressão, que é a reta, mais o descarregamento, tá? Se eu for determinar a tensão de pré-adensamento, então, pelo método de Casagrande, eu vou utilizar aqueles métodos da bissetriz. Então, eu vou encontrar o meu ponto de maior curvatura da curva, nesse caso está aqui, obtido do ponto 1. Por esse ponto 1, eu vou traçar uma reta horizontal, que está representada pelo ponto 2, e uma reta tangente, representada, então, pelo ponto 2 também, tá? Então, vamos fazendo passo a passo do método. Entre essas duas retas, eu vou traçar a bissetriz do ângulo que se formou, que está aqui expresso, então, pela reta de número 3. Eu vou prolongar a minha reta virgem, dada pelo passo número 4, e do encontro, então, da bissetriz 3 e o prolongamento da reta virgem, que está em 4, eu vou projetar lá no meu eixo horizontal, que é meu eixo X, e vou descobrir que a minha tensão de pré-adensamento é de 210, kPa, tá? Então, precisa fazer esse joguinho. É uma situação, é uma solução um pouco subjetiva, porque, de repente, para mim, o ponto de maior curvatura é esse representado em 1, mas para outro observador pode ser representado um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para cá, tudo depende, tudo bem? Mas o método é seguido desses passos. E aí, o método de Pacheco e Silva vai ser, então, o método que primeiro eu tenho que lembrar do índice de vazios inicial. Eu vou voltar aqui no enunciado da situação problema. E está falando aqui, considere o índice de vazios inicial como 1,05. A partir dessa informação, eu vou vir na minha curva de adensamento de Pacheco e Silva, achar 1,05 e traçar uma horizontal aqui, que está dada pelo ponto de número 1, pela reta de número 1. Então, traço essa reta horizontal. Desse ponto, eu vou descobrir a interseção através do prolongamento da reta virgem, que também está aqui representado pelo trecho número 1. Encontrei esse ponto, então eu desço com uma vertical até encontrar a curva de adensamento, representada aqui nessa solução gráfica pelo número 2. Desse encontro, eu vou projetar uma horizontal até encontrar o prolongamento da reta virgem, dada aqui pela situação 3. E aí, desse ponto, que acabamos de descobrir, projeta lá no eixo X, através do passo 4, e descobre a nova tensão de pré-adensamento de 130. O que eu quero que você entenda é que a solução por Pacheco e Silva deu essa informação de 130 kPa, enquanto a de Casagrande foi 210 kPa. Veja a diferença entre elas, né? Lembrando que nós temos a mesma curva, o mesmo solo, o mesmo ensaio, tá? Então, ambas os métodos podem resultar em tensões de pré-adensamentos diferentes.
cabe a você, projetista, né, na hora de escolher a sua tensão, de utilizar aquela que você se sente mais confortável. Por exemplo, se você quer ser um pouquinho mais conservador, você pode optar por essa de Pacheco e Silva para pegar essa tensão menor e aí dizer para o seu solo, né, ter aquela folguinha ali de segurança para dizer, ó, esse solo, a tensão máxima que ele sofreu foi 130. E aí começar a projetar a sua edificação, né, a fundação, a reconhecer os recalques por adensamento através dessa pressão, dessa tensão de pré-adensamento, tá? Então temos esses dois métodos gráficos e aí cabe a você, projetista, entender, raciocinar sobre qual é a melhor solução a ser adotada. Finalizamos a SP.
A teoria do adensamento foi proposta por Terzaghi para tentar explicar como que funciona o recalque por adensamento. A parcela do recalque total é uma soma aí dos recalques imediatos mais o recalque que ocorre por adensamento. O recalque imediato é aquele recalque em que eu coloquei a minha carga, a minha edificação, o meu solo, no caso, já cedeu um pouquinho em função dessa carga da edificação, e o adensamento é aquela que ocorre depois de anos em função da expulsão de água do vazio do solo, e aí o solo vai adensando e eu tenho uma tensão, um novo recalque, né? Uma nova proporção aí ao longo de anos. Então demora um tempão para acontecer, tá? Enquanto ao passo que o recalque imediato já tem esse nome justamente porque eu coloquei a carga e ele já vai ser solicitado. Vamos ao quadro. Para entender a teoria do adensamento e para formular essa teoria também, o Terzaghi precisou de algumas limitações, né, para poder projetar o ensaio dele. Então, para isso, ele pensou em um solo totalmente saturado e homogêneo. Lembrando que isso aqui são hipóteses para poder validar a teoria do adensamento. A gente sabe que em campo, dificilmente nós vamos ter um solo totalmente saturado e principalmente um solo homogêneo, né? Que quer dizer a mesma composição ao longo do perfil inteiro. Nós sabemos que esse solo é muito heterogêneo, na verdade. Mas para validar, ele precisou fazer essas hipóteses, pegou aí a pior condição para poder aplicar a teoria do adensamento. Então, a compressão e o fluxo d'água são unidimensionais, as partículas sólidas e a água são praticamente incompressíveis, o solo pode ser estudado como elementos infinitesimais, as propriedades do solo não variam no processo de adensamento, o fluxo da água é governado pela lei de Darcy e o índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva durante o processo de adensamento. Então, fez todas essas considerações para poder validar a teoria. E aí, pensando em um solo argiloso saturado, de baixa permeabilidade, o adensamento vai ser muito lento, porque a água vai demorar um longo tempo para ser expulsa desse vazio. Então, solo argiloso possui coesão. Em função dessa coesão, as partículas já são mais próximas umas às outras, o que dificulta também a permeabilidade. Por isso que um solo argiloso apresenta baixa permeabilidade, ou seja, ele vai dificultar a água passar pelo espaço vazio, porque a coesão faz com que as partículas se unam umas às outras. O volume de água que vai sendo expulso corresponde ao mesmo volume de vazios que vai sendo reduzido, e os grãos de solo passam a ter maior superfície de contato entre si, absorvendo parte da carga que eu estou aplicando lá no meu ensaio. Nesse sentido, o adensamento pode ser definido como a transferência gradual do acréscimo da pressão neutra para a tensão efetiva. O que está representado aqui? Se a gente pegar o conceito de tensão efetiva, eu vou ter tensão total menos pressão neutra. A partir do momento em que eu vou saturando esse solo, eu estou aumentando essa minha pressão efetiva, ou seja, essa minha pressão neutra, desculpa. Eu estou aumentando a sobrecarga que esse solo está recebendo em função da água que ele está sendo ali saturado. Então, eu estou aumentando essa tensão, essa pressão neutra, ao passo que essa pressão neutra vai deixar de ser negativa e vai passar a ser agora positiva. Por isso que essa pressão neutra vai fazer o acréscimo da tensão efetiva. E aí o meu solo vai suportar uma carga muito maior do que de fato ele tem, tá? Então a estimativa do adensamento é calculada pelo grau de adensamento, que é dado em função dessa letra U, e é uma variação entre a pressão neutra inicial, a pressão neutra final, e aí essas pressões aqui em função do início e do ponto de interesse no qual eu estou calculando. Lá na frente, o coeficiente de adensamento, então, vai ser função do coeficiente de permeabilidade, do peso específico da água e do módulo edométrico, que eu vou encontrar lá na minha curva de adensamento. E para esse módulo edométrico, eu vou precisar também daquele AV, né, que é o coeficiente aí
de compressibilidade do solo. Todos esses parâmetros obtidos, então, da minha curva de adensamento, do meu recalque de adensamento. Se eu considerar uma amostra de solo saturada, homogênea, que foi submetida a um incremento de pressão, igual lá na teoria do adensamento, do Terzaghi, para eu observar o recalque ao longo do tempo, pode ser que seja possível aplicar essa teoria do recalque para obter o fator tempo que vai demorar para esse grau de adensamento, para esse adensamento acontecer. Então, novos dois fatores interessantes aqui em função do recalque por adensamento. O grau de adensamento, que vai ser aí uma variação da altura do meu solo, uma relação entre essas variações, e o fator tempo. Esse fator tempo vai dizer o quê? Quanto tempo que um recalque da ordem de 40% vai demorar para ocorrer, por exemplo, tá? Então, aqui eu venho com CV, eu venho com a informação do tempo e da minha altura de drenagem, que vai ser, por exemplo, no meu ensaio de adensamento, a altura do corpo de prova, que é essa altura inteira que está ali disponível para ser drenada. Então, eu posso também representar esse grau de adensamento e o fator tempo em função de um gráfico. Então, aqui eu entro com a porcentagem, aqui eu entro com o tempo, e aí eu tenho as informações. Para recalques de graus menores que 60%, eu vou olhar para esse lado da minha curva, esse lado esquerdo da curva, e para recalques maiores de 60%, eu vou olhar para o lado direito, ou então eu aplico nessa equação. Ao passo que para menor de 60%, eu vou usar essa equação. Para fins práticos, o adensamento pode ser considerado encerrado quando T for igual a 1, que vai corresponder a um grau de adensamento de 93%. O que isso quer dizer? Eu vou aqui no meu fator tempo igual a 1 e vou obter o meu grau de adensamento aqui da ordem de 93%, tá? É nesse ponto aqui que eu vou olhar para o meu recalque e vou falar assim, esse recalque foi encerrado, tudo bem? Então, aqui eu encerrei o meu recalque. Agora vamos fazer, então, finalizar aqui essa situação problema, né? Vamos ler o enunciado no quadro. Porque agora você tem a última etapa do seu plano de expansão municipal, que seria construir uma estrada por meio de uma ponte que já existe, que foi concluída há 1 ano e que atualmente é destinada a carros de pequeno porte. Ela já apresenta patologias oriundas de pequenos recalques. Como engenheiro responsável, você verifica os dados de desenvolvimento dos recalques dos pilares da ponte, iniciando pelo pilar A. Então, vamos verificar o perfil no qual a ponte está sendo construída. Então, é esse aqui, um aterro compactado, uma areia, uma argila cinza, todos eles apoiados numa rocha. E tem algumas informações de peso específico, né? O aterro, 20 kN por metro cúbico, a areia, 18 kN por metro cúbico, peso específico aqui, saturado, porque já está abaixo do nível d'água da argila, 18 kN, o índice de vazio de 2,3, um CV de 4,5 vezes 10 a menos 2 e um CC de 0,77. Então, a fundação está transmitindo uma tensão uniforme de 200 kN por metro quadrado, ou 200 kPa. O solo nunca esteve submetido a maiores tensões anteriormente. Então, essas maiores tensões anteriormente, quer dizer que ele não atingiu aquela tensão, o meu trecho 1 na reta da minha curva de adensamento, que seria o trecho de recompressão, e a tensão, maior tensão, que seria a tensão de pré-adensamento. Determine, então, o recalque total do pilar, quanto tempo que falta para atingir esse recalque total e o recalque que já foi ocorrido até o momento. O recalque do pilar vai ser dado em função dessa equação aqui, em que eu entro
com as informações, né, do meu solo, se ele é normalmente adensado, pré-adensado ou sobreadensado. Então, vou precisar da minha pressão neutra, que vai ser o peso específico da água, vezes a altura de coluna d'água. Nesse exercício foi pedido para usar 9,81 vezes a altura em que eu tenho. Então, 29,43 kN por metro cúbico. Aí eu venho e calculo a minha tensão efetiva e inicial do solo, né? A tensão total vai ser a soma das sobrecargas dos pesos das minhas camadas de solo do perfil, vai resultar em 166 kN por metro quadrado, tá? Corrijam aí aqui a informação de metro quadrado. Aqui também, metro quadrado, metro quadrado. E aí, depois a minha tensão efetiva final vai ser tensão total menos pressão neutra de 29,43. Com isso vai resultar em 136,57 kPa. A minha tensão final efetiva desse solo vai ser a tensão efetiva inicial mais a sobrecarga de 200 kN advinda do pilar da minha ponte que vai ser construída, que tem uma carga de 200 kN, né, uma tensão. Então, vou resultar em 336,7 kN por metro quadrado. E o recalque, né, em função da altura da minha camada de solo, 6, meu índice de vazios inicial, o índice CC, a minha tensão efetiva final de 333,57, dividido pela tensão efetiva inicial de 136,57, vai resultar em 0,6 metros. Quanto tempo que esse recalque, né, demorou para ocorrer, para igual a 1? Jogo na minha equação do tempo, coloco todas as variáveis que eu tenho e verifiquei que demorou 800 dias. 800 dias. Então, se já passaram um ano, faltam 435 dias para que esse recalque ocorra de maneira total. O recalque que ocorreu até o momento, ou seja, após um ano, eu jogo novamente nessa tabela, nessa fórmula, perdão, e aí você encontra lá um fator tempo de 0,4562. Como eu não sei o grau do adensamento, se ele é maior ou menor que 60, testa as duas equações, né? Se for menor ou igual que 60, maior ou igual que 60. E aí eu descubro que todo o recalque que ocorreu até o momento foi de 0,46 metros. Tudo bem? Então, eu descubro o meu U, vejo se é ok esse recalque, sendo menor ou igual que 60 ou maior que 60, jogo nessa nova fórmula e aí eu obtenho que o recalque até o momento foi de 0,46. E aí, quanto tempo que vai faltar para esse recalque todo acontecer? Que é para atingir o recalque, né, o fator tempo equivalente igual a 1, que vai me projetar um grau de adensamento de 93%. Então, são aqueles 800 dias que vai demorar para acontecer, mas como já passou um ano, 800 menos 365 vai me dar os 400 e poucos dias lá que ainda faltam para completar o recalque total. Finalizamos então a SP.